tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer ao convite por poder estar aqui presente, ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Sua Excelência Marco Aurélio e da ministra Rosa Weber. Eu espero poder contribuir com aquilo que a Fiocruz vem desenvolvendo no campo da saúde pública, para tentar esclarecer um pouco dos males que o amianto vem produzindo na sociedade. Eu não vou... Eu queria só... Isso daí é uma prática que nós temos nos congressos médicos, de sempre declarar o conflito de interesse. Eu quero informar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, nem de um lado, nem com o outro, com relação ao tema, e a Fiocruz desenvolve apenas aquilo que diz respeito à saúde pública, do ponto de vista das nossas pesquisas e investigações. Eu vou procurar apresentar para os senhores um pouco de um resumo do que a Fiocruz vem desenvolvendo nos últimos, pelo menos, 20 anos, com relação à questão do amianto, e junto disso, um pouco também das pesquisas originais que a gente vem desenvolvendo. A Fiocruz, além de pesquisa, de ensino, tem também uma área de serviço. Nós temos um ambulatório de pneumologia, onde nós atendemos trabalhadores que são demandados pelo Sistema Único de Saúde. Na verdade, trabalhadores que vão ao sistema que precisam de uma referência para poder avançar um diagnóstico, esclarecer um diagnóstico. Então, nós vamos estar informando aqui o que esse serviço faz, as pesquisas, e, além disso, nós também atuamos no campo da vigilância, muito na assistência técnica da vigilância local, tanto da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, quanto da Secretaria Municipal de Saúde. Isso, enfim, é só para reforçar um pouco do que já foi colocado na parte da manhã e relembrar de que nós concordamos que todas as formas de amianto são carcinogênicas, incluindo a crisotila, muito por conta do que já foi colocado pelo Ministério da Saúde. Esse é um documento da OMS que define claramente que não há limite de tolerância para a exposição a esse agente carcinogênico, e eu gostaria de lembrar que não há limite de tolerância para nenhum agente carcinogênico. Quer dizer, qualquer agente potencialmente causador de câncer na população, em seres humanos, pequenas doses ou baixas doses podem levar a um câncer. E eu vou falar também aqui de um problema, porque a gente foge da saúde ocupacional propriamente dita, na medida em que o amianto ele não é um problema ocupacional estrito. Ele, na verdade, quando ele vai para o consumo, para o comércio, no transporte, ele ultrapassa o muro da fábrica e ganha a sociedade. E a saúde pública exatamente engloba esse escopo maior da saúde, envolvendo a saúde do trabalhador, a saúde ambiental, a saúde do consumidor, onde a população pode potencialmente estar exposta a uma substância carcinogênica. Então, nesse sentido, a atuação da vigilância não se restringe apenas ao ambiente de trabalho. E aqui eu queria trazer para os senhores de que o amianto, embora esteja sendo debatido aqui na Suprema Corte Brasileira, infelizmente, a população ainda está pouco avisada, não só dos males do amianto, mas desconhece até o que significa, o que representa essa substância e essa fibra. E eu quero dar alguns exemplos, alguns vão ser estarrecedores. Por exemplo, cola Durepox é uma cola que todos nós conhecemos e que, no entanto, as colas, e boa parte das colas, durante anos, sempre nós tivemos ali a presença do amianto, substância que pode ser manuseada domesticamente, que, portanto, pode definir uma certa exposição. Ali vocês estão vendo uma embalagem de moela de frango, onde tem um selo dizendo livre de asbesto. Pode parecer uma incoerência, mas é uma exigência internacional de quem exporta frango. O que significa dizer o seguinte: no momento em que a Europa, para proteger os cidadãos, podem proibir o uso do amianto, eles, na verdade, proíbem toda a cadeia. O que significa dizer que o selo livre de amianto é uma exigência de controle de qualidade e que vai para a exportação. Para que ele possa exportar, ele é obrigado a tirar a cobertura de amianto das granjas, para poder garantir uma tecnologia limpa em toda a sua cadeia de produção.
O uso controlado, como vem sendo apregoado, a gente tem demonstrado e tem visto os casos que não tem resolvido o problema da saúde pública brasileira, mais duas imagens mostrando a impossibilidade de você poder controlar uma substância tão nociva num imenso mar de cadeias de processos, entre eles a construção civil, onde nós sabemos, no Brasil, é um país em que a construção civil cresce muito rapidamente, é uma demanda enorme de habitação e que, portanto, o processo é um processo muito dinâmico e que a gente tem muita dificuldade na própria fiscalização. Você garantir que trabalhadores no Brasil inteiro vão ter uma proteção efetiva, como eu vi em umas fotografias aqui, na retirada de telha, com todo aquele aparato tecnológico de proteção respiratória, é quase praticamente impossível. Os estados, então, que a gente encontra de telhas são muito degradantes, todas quebradas. Isso, na parte da manhã, já foi até colocado, é uma mina abandonada na Bahia, e o que mais nos chamou a atenção era exatamente, na questão do desconhecimento do risco, a falta de percepção que as pessoas daquela comunidade tinham. Foi realizado um trabalho de percepção de risco. Já havia um trabalho da Universidade Federal da Bahia mostrando o adoecimento em alguns ex-trabalhadores dessa mineração, que foi encerrada a sua atividade em 67, e a cidade, desavisadamente, e aí é uma irresponsabilidade do setor, na medida em que, já desde o início do século XX, já se tinha informação de que essa substância era carcinogênica, ela deveria, e também o Estado, na sua falta de atuação, também deveria ter avisado a população de que esse material é um material perigoso e que, portanto, não deveria ser manuseado. A população desavisada manuseou toda essa pedra britada, minerada e composta de amianto, e passou, então, a pavimentar ruas, construir casas. Essa cidade, a cidade de Bom Jesus da Serra, um primeiro trabalho que foi feito lá, apenas para poder perceber qual seria o nível de informação que essa população teria, ficou claro de que a contaminação pela poeira era uma preocupação, mas que não havia um total desconhecimento de relação dessa poeira com a potencialidade de adoecimento, tanto para câncer quanto para doenças relacionadas ao amianto, essa potencialidade na população que vive no entorno. Então, isso também é um papel da saúde pública para que a gente possa estar esclarecendo a população sobre os malefícios, ou pelo menos o tipo de exposição que ela pode estar exposta. Eu diria, nós no Brasil temos vários exemplos. A Bahia tem um exemplo de chumbo, por exemplo, abandonado por uma indústria que se espalhou por uma cidade inteira. Aqui, mais para mostrar, são dois membros da ABREA lá do Rio de Janeiro, que fizemos uma vigilância junto com esses trabalhadores, e uma coisa interessante que eu jamais imaginei, que ao lado de uma fábrica de amianto, na cidade do Rio de Janeiro, uma fábrica de fibrocimento, num terreno esverdeado, chega a denúncia na Secretaria de Saúde de que havia amianto enterrado nesse terreno. Um terreno que não pertencia, ou enfim, a comunidade que denunciou que havia amianto. E aí, então, a Secretaria de Saúde foi fazer essa vigilância nessa vizinhança, nesse terreno, e o que nós encontramos foi realmente o amianto enterrado ao lado da fábrica. Quer dizer, do ponto de vista da responsabilidade, é óbvio que ela é da empresa, e, ao mesmo tempo, nessa mesma empreitada, junto com a secretaria, circulando a vizinhança e comunidade precarizada, enfim, por problemas sociais, nós encontramos, então, uma residência vendendo telhas e caixas d'água sem nenhum controle, sem nenhuma formalidade. Ou seja, de alguma maneira, essas telhas saíam de dentro da fábrica, provavelmente telhas que não seriam telhas de boa qualidade, que não vai para o mercado formal e vai parar exatamente numa comunidade para venda a preços mais em conta, onde a população fica exposta, e a gente aqui já, na parte da manhã, deixou claro o risco que existe uma resolução do CONAMA mostrando que é um resíduo perigoso e que deve ter todo o cuidado no seu manuseio, e, no entanto, essa era a situação numa comunidade vizinha à fábrica, mostrando claramente ali telha sendo vendida de forma clara,
afrontando qualquer processo de segurança, digamos assim, ou processo de algum controle de um material perigoso. A exposição ambiental é uma exposição que a gente tem apontado como uma exposição importante. A exposição ocupacional, ela, apesar de ter um controle, a gente já mostrou e já viu a quantidade de doentes que a gente tem nesse país relacionados ao amianto e o custo disso para o SUS, o custo para a Previdência Social. Mas é importante mencionar o custo disso e o impacto disso na população que fica exposta. Aí a gente tem um quadro que mostra as diferentes potencialidades e possibilidades de exposições ao amianto. E esse é um trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul, pela Secretaria de Saúde, onde entrevistou familiares de pessoas que faleceram por mesotelioma, e o que se encontrou ali foi que 61% das famílias entrevistadas não apontavam trabalho ou algum tipo de trabalho com exposição ao amianto. Apenas 17% afirmavam, 22% afirmavam ter trabalhado o seu parente, o seu familiar que havia falecido de mesotelioma, ter trabalhado na indústria do amianto. O que significa o seguinte: aquelas pessoas que morreram, isso o INSS mostrou claramente hoje de manhã, essa relação, fica claro que boa parte das pessoas que morrem de mesotelioma não tem uma história de exposição explícita, às vezes nem lembram que moraram vizinhos de uma fábrica ou nem sabem exatamente o que significa, o que é amianto, o que é asbesto. Os estudos internacionais e ainda o trabalho ambiental eu não vi publicado em revista científica aqui no Brasil ainda, mas esses foram os trabalhos que eu pude selecionar. Esse do Cairo mostra claramente um estudo com 2.913 pessoas ambientalmente expostas moradores ao lado de uma fábrica, e o resultado mostra que 88 casos de mesoteliomas diagnosticados, 83 eram vizinhos da fábrica e 4 eram ex-trabalhadores ou trabalhadores com exposição ocupacional. E no grupo controle, que era um grupo sem história de exposição, fora dessa região, apenas um caso. O que significa dizer o seguinte: há um incremento de casos de mesotelioma na maior parte dos estudos onde você tem exposição ambiental definida, principalmente os estudos no entorno de fábricas. Aqui alguns outros estudos mostrando a ocorrência de mesotelioma em residentes próximo à fábrica de cimento. Esse aqui, 48 necrópsias de residentes próximo à fábrica de fibrocimento. 7 pessoas apresentavam asbestose, o que não é comum, porque a asbestose tem uma relação muito mais ocupacional porque é dose dependente. Isso significa que havia ali naquela situação provavelmente uma exposição muito intensa, e vários outros estudos mostrando aumento de câncer de pulmão em vizinhos e aumento da mortalidade por câncer de pleura. A literatura internacional é repleta de informações científicas sobre a exposição ambiental e mostrando o adoecimento dessas exposições. Esse é um estudo, na verdade, uma análise da mortalidade do Brasil, foi feita pela equipe lá da Fiocruz, do qual participei, foi publicado nessa revista, e uma análise simples de 2.384 mortes por mesotelioma no Brasil. Isso o Ministério já mostrou agora na parte da manhã, mostrando claramente uma linha de ascendência da mortalidade brasileira, o que acompanha a maior parte dos países industrializados que utilizaram amianto, e que fica claro que esse aumento dessa mortalidade tem uma relação enorme com o consumo. Esse gráfico foi mostrado hoje pela manhã. Exatamente, eu quero reforçar que o período de latência dessa população que fica exposta de 40 anos na sua média, o que significa que os trabalhadores que ficaram expostos na década de 80 e que teriam entre 20 e 30 anos, eles vão ter o seu mesotelioma 40 anos depois, ou seja, em 2020. O que significa dizer que, se o Brasil banir hoje o amianto, nós ainda teremos uma curva ascendente de mesotelioma no Brasil pelos próximos 40 anos, ou seja, o custo disso vai se prorrogar durante um tempo enorme na medida em que a gente posterga o banimento do amianto no Brasil. Isso só para mostrar também e reforçar a distribuição por região no Brasil.
Claramente, um aumento de número de diagnósticos na região sul e sudeste, o que significa dizer que esses diagnósticos têm relação com o número de trabalhadores, mas também tem pelo fato de você ter melhores condições de diagnóstico nessas regiões. Provavelmente a região centro-oeste, nordeste e norte, como o mesotelioma é de diagnóstico difícil, precisa de ter um bom centro de referência, parte desses trabalhadores devem morrer sem ter o diagnóstico definitivo no seu atestado de óbito. Aqui, só para comentar, a Fiocruz tem feito estudos de laboratório com testes, ensaios de cometa, estudos que são todos financiados o outro é financiado pelo CNPq, os estudos da Fundação Oswaldo Cruz são todos financiados por órgão do governo, não há esse financiamento do setor privado, e são estudos aí, por exemplo, mostrando alterações no sangue de trabalhadores expostos comparado com trabalhadores não expostos, e que há um aumento de danos pelo ensaio de cometa. Isso é só um exemplo, tem teses e monografias mostrando esse aumento de dano celular e dano de DNA em trabalhadores que ficam expostos ao amianto, comparado com trabalhadores ou com populações que não têm essa exposição intensa relacionada ao amianto. Aqui, só para a gente ir encerrando, nós tivemos, nesse período de 10 anos, um acompanhamento de 191 trabalhadores expostos, 48 diagnósticos, 15 óbitos, asbestose, mesotelioma. Uma das nossas colaboradoras na vigilância, que é uma ex-trabalhadora, a dona Rosa, que aparece na foto, está incluída, infelizmente, nesses óbitos, foi a fundadora da Associação Brasileira do Exposto ao Amianto no Rio de Janeiro. E uma outra coisa que eu queria desmistificar também é de que a indústria, durante um certo período, apregoou que os casos que a gente vem diagnosticando são os casos anteriores a 1980, ou seja, o trabalhador ficou exposto antes de 1980 que não havia uso controlado, que, portanto, os casos de hoje seriam esses. Como tem esse período de latência, boa parte desses trabalhadores realmente começaram a sua vida laboral nos anos 70. Agora, nós fizemos um levantamento mais recente, e 7 desses nossos trabalhadores que a gente acompanha, 7 pessoas foram contratadas no setor da indústria depois dos anos 80, e desses 7 casos, nós já tivemos 2 óbitos por doença relacionada ao amianto, exatamente após ser empregado após os anos 80. Nós teríamos muito mais a colocar, mas eu quero deixar aqui claro a posição da Fundação Oswaldo Cruz. Nós não utilizamos amianto, atendendo a recomendação do Ministério da Saúde nas nossas obras internas, e vamos continuar na luta, tentando diagnosticar e ajudar esses trabalhadores, que boa parte deles, quando chegam no nosso ambulatório, ou já estão desempregados, ou são ex-trabalhadores que já estão aposentados, e muitas das vezes não têm um plano de saúde, não têm um amparo, e recorrem ao SUS, exatamente esse gasto que o doutor Guilherme Franco Neto mostrou pela manhã. Então, eu queria aqui agradecer então, a possibilidade de poder apresentar, e estou à disposição para as perguntas.